Graças a Deus. Deus abençoe. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Não tinha outro lugar melhor para você estar do que na casa de Deus, na presença de Deus. Não é por causa de mim, não. Misericórdia. Não é por causa do pastor Daniel, nem do pastor Moisés, não. É por causa de Deus. Você está na casa de Deus. Deus tem bênção para a sua vida. Deus pode te abençoar. Deus pode te sustentar. Amém, irmãos? Graças a Deus. 1 Reis, capítulo 18, versículo 1. 1 Reis 18, versículo 1. E sucedeu o quê? Depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias. A palavra de Deus veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Então aqui tem uma promessa de Deus: apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Agora em 1 Reis mesmo, 18, verso 41. Então no verso 1 nós vemos que tem uma promessa de Deus: vai lá e apresenta-te a Acabe, que eu darei chuva. E ele estava vivendo uma seca de 3 anos e meio. Verso 41. Então disse Elias a Acabe, ele disse aqui, conforme a palavra que ele recebeu no versículo 1. Conforme a palavra de Deus, ele disse. Não aumentou nem diminuiu. Ele disse conforme a palavra de Deus. Porque o que vale é a palavra de Deus. Amém, irmãos? O que vale é a palavra de Deus. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. Vamos até o verso 45. E Acabe subiu. Aí aqui Acabe obedeceu a voz do homem de Deus. Então Elias era alguém de credibilidade, porque senão Acabe nem dava confiança para ele. Então aqui já nos ensina alguma coisa. Você que é crente, irmãos, precisa ser uma pessoa de credibilidade. Amém, irmãos? Seja o seu sim, sim, e o não, não. Porque tem sim que de repente se torna em não. É sim, de repente fala que é não. É não, de repente fala que é sim, não. Seja o seu sim, sim. E o seu não, não. Precisamos ter credibilidade. Sabe por quê, irmãos? Em primeiro lugar, porque você carrega o nome de Deus. Se eu não tenho credibilidade, eu estou envergonhando a Deus. Então aí Acabe obedeceu. E Acabe subiu a comer e a beber. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos e disse ao seu servo: sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse Elias ao seu servo: volta lá 7 vezes. E sucedeu que, a 7ª vez, disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, e a nuvem estava em movimento, subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, porque a chuva, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. Chuva é sinal de bênção, chuva é sinal de prosperidade. A chuva faz bem para a colheita, a chuva faz bem para várias coisas. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Até aqui podemos assentar. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus. Tema da mensagem que Deus quer
nos ensinar nessa noite, aproveitando o nosso momento antes de orarmos. O tema é a promessa de chuva e a resposta de fé. Há uma promessa de chuva da parte de Deus. No versículo 1 que nós lemos, ele falou assim: vai, apresenta-te a Acabe. Chefão, tem como dar só um pouquinho de retorno, por favor? Ele disse: vai, apresenta-te a Acabe, porque eu vou mandar chuva. Então esse é o tema da mensagem. A promessa de chuva, que é da parte de Deus, Deus prometeu. E a resposta de fé da parte de Elias. Amém, irmãos? Deus tem promessa para a sua vida. Mas tem que haver uma resposta de fé. Já falamos sobre isso aqui certa vez. Fé é você agir de acordo com aquilo que você crê. Então Elias recebeu uma palavra: vai, diz Acabe que vai chover. 3 anos e meio sem chuva. Então, a promessa de chuva, mas teve da parte de Elias uma resposta de fé. Amém, irmãos? Deus espera uma resposta de fé do irmão Júnior. Deus espera uma resposta de fé de cada um de nós que estamos aqui nesta noite. O contexto de 1 Reis, 18, 41 a 45, ele ocorre após a grande vitória de Elias sobre os profetas de Baal no Monte Carmelo. Porque eles estavam cultuando um Deus falso, e Elias vem e apresenta o Deus verdadeiro. Aí Elias vai e faz um desafio a eles: olha, faça um altar e clame ao seu Deus, pode preparar o sacrifício primeiro, clamar ao seu Deus. Só tem uma coisa: o Deus que responder com fogo será o verdadeiro Deus. Aí lançou o desafio. Aí os profetas de Baal prepararam tudo, prepararam o seu sacrifício e começaram a clamar, e não houve resposta. Aí diz a Bíblia que eles começaram a se autoflagelar, a se retalhar, não houve resposta. Aí Elias falou assim: olha, será que ele não está dormindo não? Será que ele não viajou? Clame mais alto, pode ser que ele esteja dormindo ou viajando, não está ouvindo vocês. Aí eles clamaram e não houve resposta. Aí chegou a hora de Elias. Aí Elias, diz a Bíblia que Elias vai, ele, em primeiro lugar, ele restaura o altar que estava quebrado. Olha que interessante isso daqui. Elias poderia usar o mesmo altar que os profetas de Baal usaram. Mas Elias não queria trazer para Deus um fogo estranho. Ele não usou o altar que os profetas de Baal usaram. Ele foi no altar de Deus, que estava destruído, que estava quebrado. Aí diz a Bíblia que Elias, ele restaura o altar, ele prepara o altar. Porque, irmãos, quem quer ver a manifestação da glória de Deus, tem que reparar o altar, tem que reconstruir o altar, tem que consertar o altar. E o altar hoje é a sua vida, o altar hoje é a minha vida. Se eu quero ver a manifestação da glória, do poder de Deus na minha vida, eu preciso restaurar o meu altar. Eu preciso saber aonde eu ando, com quem eu ando, o que eu faço, o que eu deixo de fazer. Eu preciso saber se o que eu estou fazendo está agradando a Deus ou não. Eu preciso saber se o que eu estou fazendo está dentro da vontade de Deus ou não. Eu preciso restaurar o altar, para que a glória de Deus se manifeste, para que a presença de Deus venha, porque Deus é santo. Deus não habita por meio de canais impuros, porque Deus é um Deus santo. Tem pessoas que querem ter comunhão com Deus, tem pessoas que querem ter intimidade com Deus, mas não restaurou o altar ainda. Aí Elias vai e restaura o altar. Ele restaurou o altar, ele preparou tudo. Aí ele clamou a Deus, e diz a Bíblia que desceu fogo do céu e consumiu o holocausto, e consumiu as pedras, e consumiu a água, e consumiu tudo. Aí o povo reconheceu que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então esse contexto aqui é o contexto da grande vitória de Elias sobre os profetas de Baal no Monte Carmelo. Esse é o contexto do texto que nós acabamos de ler.
E nos versículos aí em verso 36 ao 40, 1 Reis 18, 36 ao 40, aí depois dessa vitória do profeta, dessa vitória de Deus que ele concedeu ao profeta Elias, aí depois disso, aí o texto diz assim: sucedeu o quê? No momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, é o Deus da história, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. Elias, ele primeiro restaura o altar e clama a Deus. Aí ele diz: manifeste-se hoje, aleluias, manifeste-se hoje, que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme... Então, olha, irmãos, a nossa bênção está escondida atrás da nossa obediência a Deus, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Ele fez conforme a palavra de Deus. Aqui que está o segredo para uma vida vitoriosa: é fazer segundo a palavra de Deus. Agora entenda uma coisa: a palavra de Deus, às vezes, muitas das vezes, vai te confrontar, vai contra as suas vontades, vai contra a nossa natureza da carne, mas ele fez conforme a palavra, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas, conforme a palavra de Deus, mesmo que aquilo que ele estava fazendo, de repente confrontasse o que ele queria fazer. Mas o que eu quero fazer precisa estar abaixo da vontade de Deus para a minha vida, irmãos. Por isso que seguir a Cristo é uma decisão que a pessoa tem que decidir seguir ou não. Se eu decidir seguir, a vontade de Deus precisa estar acima da minha vontade. Precisamos ser igual ao jovem Daniel. A Bíblia diz que Daniel, em Daniel 1:8, decidiu firmemente no seu coração não se contaminar com as iguarias que tinha na mesa do rei. Não vou me contaminar. É uma decisão. Eu vou obedecer a Deus. O apóstolo Pedro certa vez disse sobre isso: mas não importa obedecer a Deus do que aos homens. Irmãos, quando vamos entender isso? Que enquanto estivermos obedecendo aos homens, as coisas que vão contra a palavra de Deus, será que você não está vendo que é isso que está te levando para o buraco? Que é isso que está te afundando? Porque a Bíblia ensina também que há caminhos que ao homem parecem ser bons, parecem ser caminhos de bênção, mas no final são caminhos de morte. Quer dizer uma coisa: obedeça a Deus, obedeça a Deus, obedeça a palavra de Deus. Não é o que o irmão Júnior está falando, não. É a palavra de Deus, obedeça a palavra de Deus. Então ele fez, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Todas essas coisas. Vamos até o verso 40. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo... Então aqui nos traz outro ensinamento: para que este povo conheça que tu és o Senhor. Então, ele pediu algo, olha só, ele pediu algo que era para a glória de Deus. Aleluia. Senhor, responda-me, para que este povo reconheça que tu és Deus. É para a glória de Deus, é para louvor do Senhor, é para o louvor de Deus, do nome de Deus, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu fogo do Senhor, consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram:
Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. O povo reconheceu. E Elias lhes disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então, esse contexto que nós lemos do verso 41 ao 45, ele ocorre após essa vitória de Elias sobre os profetas de Baal no Monte Carmelo. Israel estava sofrendo com uma seca prolongada como juízo de Deus, e foi o próprio Elias que disse: segundo a minha palavra, não vai chover, nem orvalho vai cair durante 3 anos e meio, segundo a minha palavra. Aí Deus foi e fechou o céu. Então, e Elias, Tiago nos diz que era um homem especial, que era um super-homem, que era um homem diferente. Não, Elias era homem igual a nós, sujeito às mesmas paixões, aleluias, era homem igual a nós. Ele orou a Deus e Deus fechou os céus, não choveu. Então Israel estava sofrendo uma seca prolongada como juízo da parte de Deus. Era um juízo da parte de Deus. E agora, o profeta Elias declara que a chuva, que é um símbolo de restauração divina, está a caminho. Mas ele só diz isto porque ele recebeu uma palavra de Deus no versículo 1. Avisa Acabe que eu vou enviar chuva. Então Elias agiu conforme ele crê. Fé é agir conforme eu. Aleluia. Amém, irmãos? Fé é você agir conforme você crê. Ele recebeu uma palavra lá no versículo 1. Aí agora, o profeta Elias declara que a chuva, um símbolo de restauração divina, está a caminho. Essa passagem destaca a importância da fé e da perseverança na oração. Essa palavra destaca aqui a importância da fé e da perseverança na oração. A oração é uma arma muito poderosa que nós temos. Tive uma experiência hoje, mexer em celular não é comigo. Aplicativo, quem me socorre lá em casa é o Nicolas ou a Amanda. Porque, arruma para mim aqui, mexe para mim aqui. O Nicolas fica até bravo às vezes, vem cá, mexe para mim aqui. Então, eu tenho um aplicativo no celular, que eu estava usando ele hoje, eu precisava usar. E eu não conseguia abrir. Falei, misericórdia. E foi de manhã, eu Nicolas para a igreja, a Amanda dormindo, Nicolas para a igreja. Precisava mexer. O que eu vou fazer? Estou precisando de utilizar ele agora. E ele não estava conseguindo abrir a página que eu queria. Falei, Senhor, eu não sei mexer nisso aqui. Me dá uma sabedoria, me dá uma luz aí, me mostra o que eu posso fazer. Porque estragado não deve estar. Aí eu peguei e tinha 3 pontinhos em cima assim. Irmão, é Deus, eu te falar, a oração é uma arma poderosa. Vai nos 3 pontinhos, eu fui nos 3 pontinhos. Pá. Apareceu 6 opções. Tá lá, atualizar, não sei o que. Falei, e agora, o que eu faço? Atualizar. Ô, irmão, te falar, é muito bom a gente sentir Deus na nossa vida. Eu não sabia nada. Vai no atualizar. Atualizei e a página abriu. Deus é Deus, irmão. Deus é fiel. Deus cuida dos mínimos detalhes. Deus está cuidando da sua vida nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Aí abriu a página. Então, a oração é uma arma poderosa. Então, esse texto aqui, essa passagem, destaca a importância da fé e da perseverança na oração. A oração é uma arma poderosa. E da confiança nas promessas de Deus. Quando Deus promete, devemos perseverar em fé. Porque, irmãos, Deus falou com Elias. No verso 1, Jonathan, por gentileza. Olha o que Deus falou com Elias no versículo 1. E sucedeu o quê? Depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias, no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Aqui eles estavam num contexto aqui de 3 anos e meio sem chuva. Céu de brigadeiro.
Tem um ditado que eles falam que o céu de brigadeiro, que o brigadeiro é a mais alta patente da aeronáutica. Então eles falam que o céu de brigadeiro, por quê? Tem que estar um céu azulzinho, sem nenhuma previsão de turbulência, de nuvem, de chuva, que eles dizem que o brigadeiro só voa num céu limpo. Então imagina 3 anos e meio de céu de brigadeiro, tudo azul, sem possibilidade nenhuma de chuva. Aí Deus fala, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Então entenda isso, quando Deus promete, eu não sei o que Ele te prometeu, quando Deus promete, devemos perseverar em fé. Aleluia. 3 anos e meio sem chuva, e ele não pensou 2 vezes. Ele foi a Acabe e disse que a chuva estava vindo, porque ele agiu conforme ele crê. Aleluia, aleluia, aleluia. Então, mesmo antes de vermos os sinais visíveis, precisamos acreditar aqui dentro, ó. Eu acredito que essa palavra é para mim, eu acredito que essa palavra é para minha família, eu acredito que essa palavra é para minha vida, eu creio. Irmãos, precisamos andar com pessoas confiantes, com pessoas que acreditam como a gente acredita, porque uma pessoa pessimista é difícil demais. A pessoa pessimista, ela fala 2 não na mesma frase. Isso não vai dar não. Já falou não, mas fala não novamente. Isso não vai dar não. Isso não vai acontecer não. Quero dizer uma coisa. Se Deus te falou, você deve agir, caminhar, prosseguir segundo aquilo que Deus te falou. Porque tem gente que, o dia está lindo, mas tem uma nuvem também ali. Irmãos, para com isso. Ande com pessoas confiantes, que acreditam, que crê. Para de ficar vendo. Aqui o copo está até cheio. Mas às vezes o copo está pela metade, alguém fala assim, e esse copo aí? Esse copo está quase vazio. Não, tem a visão do copo cheio. Esse copo está quase cheio. Eu creio que Deus vai agir na minha vida. Eu creio que Deus vai operar um milagre. Eu creio que Deus vai abençoar. Eu creio que Deus está no controle. Eu creio que vem aí abundante chuva para minha família e para minha vida. Eu creio. Eu acredito, eu creio. Tem a visão do copo cheio. Para de reclamar. Irmãos, eu tenho aprendido tanto. Quando você estiver rodeando a sua muralha, você deve rodear a muralha em silêncio. Silêncio. Já pensou aquela turma rodeando a muralha de Jericó? Essa muralha não vai cair não. Não sei o que. Essa porta não vai se abrir. O milagre não vai acontecer. Aí Deus falou, é para rodear a muralha em silêncio. Essa semana eu falei isso com uma pessoa. Ela começou a reclamar, falei, vamos rodear a muralha em silêncio. Já pôs nas mãos de Deus? Já pôs nas mãos dele? Então começa a rodear a muralha em silêncio. Não murmure. Mas eu estou vendo que o que eu pensava que ia acontecer, não parece que vai acontecer. Vai rodeando a muralha em silêncio. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir, deixa Deus fazer, deixa Deus operar, amém, irmão? Deixa Deus, deixa nas mãos dele, deixa nas mãos dele, que a Bíblia nos ensina, lançando sobre ele toda a vossa, porque ele lançou, então vou descansar agora, vou descansar, eu vou confiar. Então, quando Deus promete, devemos perseverar em fé, antes mesmo de ver as coisas acontecendo. O versículo 41, então, disse Elias a Acabe, aqui está falando com o rei. Você dá uma palavra para o rei, não acontece, cabeças iam rolar. Aqui está falando para o rei. Então disse Elias a Acabe, come, bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. Aleluias. Uma palavra de esperança. Irmão, seja um portador de palavras de esperança. Leve palavra de esperança para as pessoas. Às vezes, irmãos, tudo que a gente precisa ouvir é isso aqui, vai ficar tudo bem.
Aleluia. Às vezes tudo que eu preciso ouvir, às vezes tudo que você precisa ouvir é alguém te dizer que vai ficar tudo bem. Seja um portador de esperança. O que é esperança? Esperança é fé em conseguir o que se deseja. Então seja um portador de esperança. Não seja uma pessoa pessimista. Seja uma pessoa otimista. Seja uma pessoa que crê. Seja uma pessoa que confia. Seja uma pessoa que motiva. Seja uma pessoa que levanta o outro. Porque para não jogar para baixo está cheio, irmãos. Além do diabo, tem um monte de pessoas que querem jogar para baixo. Então, aqui veio uma palavra de esperança no meio daquela seca, no meio daquela situação difícil. Elias trouxe uma palavra de esperança, porque ele também tinha recebido de Deus uma palavra. Então eu preciso levar para alguém uma palavra de esperança da parte de Deus. Segundo a Bíblia diz, eu preciso levar uma palavra de esperança para alguém. Elias declara a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve o ruído de abundante chuva. Precisamos levar esperança através da palavra de Deus. Precisamos levar esperança através da palavra de Deus. A palavra evangelho significa boas novas. Boas novas. Precisamos levar boas novas. Precisamos levar esperança para as pessoas que já estão sem esperança, para as pessoas que estão perdidas, para as pessoas que não sabem mais o que fazer, para as pessoas que pensam que chegou o fim, que pensam que não tem mais jeito para ele, que pensam que não tem mais jeito para ela. Aí você vem e apresenta Jesus para essa pessoa, você vem e apresenta a esperança para essa pessoa, você vem e apresenta alguém que pode mudar a vida dele ou mudar a vida dela. Seja um portador de esperança. Amém, irmãos? De palavra de bênção. Porque a palavra de Deus é uma palavra que leva a cura, que leva a restauração, que renova as pessoas, que levanta as pessoas. Então, mesmo antes da chuva começar, Elias ouve pela fé o som da promessa de Deus se cumprindo. Seja um portador de esperança na sua família. Fala para o seu filho, para a sua filha, para o seu pai, para a sua mãe. Fale para alguém que vai mudar, que vai melhorar, que vai ficar tudo bem, segundo a palavra de Deus, segundo aquilo que você crê. Fale para essa pessoa, dê uma palavra de bênção, dê uma palavra de vitória, dê uma palavra de ânimo. Então, mesmo antes de começar a chuva, Elias ouve pela fé. Ele ouve pela fé. Irmãos, que essa palavra possa ficar guardada no meu coração, no seu coração. Ser um portador de esperança. Elias falou: Acabe, sobe, come e bebe. A esperança verdadeira está fundamentada na palavra de Deus, não nas circunstâncias. Não veja as circunstâncias que você está vivendo. Não olhe para as circunstâncias que você está vivendo. Não olhe para as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Olhe para a palavra de Deus. Olhe para aquilo que a Bíblia diz. Olhe para aquilo que a palavra de Deus nos instrui. Olhe para aquilo que a Bíblia está mostrando que vai acontecer na minha vida, na sua vida. E mesmo que ainda não esteja acontecendo, confie, creia, aleluia. Fale a palavra, fale a promessa de Deus na sua vida, na sua família. Acredite. Elias falou assim: 3 anos e meio sem chover, aquele céu azul, não tinha nem sinal de chuva. Aí falou assim: falou para Acabe: sobe, come e bebe, porque eu já ouço um barulho de uma abundante chuva. Talvez é isso que o seu esposo precisa ouvir de você. Fique aquieto o seu coração, porque eu já estou conversando com Deus e a vitória está chegando. Talvez é isso que essa esposa está precisando de ouvir. Aquieta o seu coração, descansa, porque eu já falei com Deus e a bênção está chegando. Talvez é isso que o seu filho precisa ouvir. Aquieta o seu coração, descansa, porque eu já falei com
Deus e a vitória já está vindo. Olha só, come, bebe, descansa, porque a chuva vai vir, porque a vitória vai vir, porque a porta vai se abrir. Segundo a palavra que Deus me deu, a coisa vai acontecer, as portas vão se abrir, o milagre vai acontecer. Às vezes, irmãos, é isto que as pessoas estão precisando ouvir da gente. Sobe, come e bebe, porque eu já ouço. Aí, isso daqui foi pela fé. Por quê? Porque ele acreditou na palavra do versículo 1, que Deus falou que a chuva estava vindo. Aí não tinha vindo, não tinha sinal de chuva ainda, mas ele disse: sobe, come e bebe, porque pela fé. Ele não diz isso, mas pela fé eu estou ouvindo o barulho de uma grande chuva. Já tem um barulho de uma grande chuva se formando na sua família, se formando no seu casamento, se formando na vida dos seus filhos, se formando na vida da sua esposa, do seu esposo, daquele ente querido. Já tem um barulho de uma grande chuva se formando na área da saúde. Eu não sei o que Deus te prometeu, mas se Ele te prometeu, caminhe, creia, prossiga segundo aquilo que você crê, porque a chuva de Deus vai vir sobre a sua vida, vai vir sobre a minha vida, e as coisas vão acontecer. Sabe por quê, irmãos? Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel, irmãos. Fiel é aquele que fez a promessa. Então aqui, Elias deu uma palavra de esperança. Elias deu uma palavra de esperança. Seja um portador de boas palavras. Você não vai conseguir, não. Você não, irmão, não. Olha, Deus vai te ajudar e você vai conseguir. Eu vou te ajudar em oração e Deus vai te tirar dessa situação. Deus não te fez assim. Esse não é o projeto de Deus para a sua vida. Esse não é o plano de Deus para a sua vida. Deus tem coisas melhores. Deus tem coisas maiores para a sua vida. Aquieta o seu coração que eu vou te ajudar em oração e Deus vai mudar essa situação. Deus vai reverter este quadro. Leve uma palavra de esperança. Seja um portador de esperança. Aí, quando Elias falou com Acabe: sobe, come e bebe, porque eu já ouço um barulho de abundante chuva. Qual foi a postura de Elias? Verso 42 e 43. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra. Irmãos, a oração é uma arma poderosa. A oração é uma arma tão poderosa, irmãos, tão poderosa. De uns 3 meses e pouco, mais ou menos para cá, Deus tem mostrado isso. A gente sempre soube, mas às vezes Deus vai abrindo nossos olhos para coisas maiores, para coisas diferentes. Então a oração é uma arma poderosa. Ele deu a palavra, ele ouviu de Deus, deu a palavra para o rei. Digamos que eu sou, digamos que eu sou o profeta Elias e o pastor Moisés é o rei Acabe. Tá bom assim, meu chefe? Rei Acabe. Quer dizer, eu recebi a palavra de Deus. Fala pro rei Acabe que vai chover. Então eu recebi de Deus e dei a palavra pro rei. Se a minha palavra falhasse, irmãos, o rei mandava cabeças vão rolar. Mas aquele que prometeu, ele é aleluia. Aquele que prometeu, ele é fiel. Aí, irmãos, aí falou assim: rei, sobe, come e bebe, porque tem barulho de abundante chuva. Aí o que ele fez? E se inclinou por terra e foi orar, foi falar com Deus. Foi falar com Deus, irmãos. E se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre seus joelhos, e disse ao seu servo: sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: o que ele disse? Não há nada. Então, irmãos, a oração, ela primeiro tem uma promessa de Deus, que vai chover. Bom, se ele falou, vai acontecer. Entre a promessa e o cumprimento, aí vai vir às vezes uma prova para ver se o Júnior realmente vai continuar buscando até que se cumpra. Aí o moço vai lá e olha e diz: não há nada. Quero dizer uma coisa:
Talvez o que Deus te aconteceu, você não está vendo sinal nenhum ainda, mas não desista, continue orando. Lembre de Lucas capítulo 18, que nos ensina o dever de orar sempre e nunca desanimar. Em Lucas 18 diz que havia um homem que não temia Deus, não respeitava homem nenhum, mas tinha uma mulher que ficava importunando aquele rei, aquele homem: julga minha causa, julga minha causa. Aí ele não aguentou e julgou a causa dela, porque ele falou: se eu não julgar essa mulher, vai ficar me importunando aqui até... Já viu goteira? Pinga, pinga, pinga. Você quer dormir? Eu não sei se na sua casa tinha goteira quando você era criança. Pinga, 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 e te atrapalha dormir. Aí essa mulher fica importunando: eu vou julgar a causa dela. Aí aquele homem vai e julga a causa daquela mulher. Aí vem a explicação da parábola. Se aquele homem que não temia Deus, nem respeitava homem nenhum, julgou a causa daquela mulher, quanto mais Deus tem pressa em responder aos seus filhos que clamam a Ele de dia e de noite. Aleluia, Ele tem pressa em responder. Então, mesmo que não aconteceu ainda, continue buscando, continue batendo. Batei e abri-se-vos-á. Continue buscando. Aí o moço volta e diz aqui, não há nada. Elias desistiu? Não. Então disse ele: volta lá 7 vezes. Volta lá 7 vezes. Então Elias deu a palavra para o rei que ia chover e foi para a oração. E foi falar com Deus. Irmãos, precisamos falar com Deus. Deus quer ouvir a sua voz. Deus quer ouvir a minha voz. Por que Deus quer que oremos? Porque Deus quer, porque a oração nos mostra dependência de Deus. Quando eu estou orando, eu estou dizendo: Senhor, eu dependo de Ti, a minha vida depende de Ti, eu sou totalmente dependente do Senhor. É isso que Deus quer. Ele quer ver a minha dependência nele, a sua dependência nele. Amém, irmãos? Aí Elias foi para a oração. Uma postura de oração. Elias sobe ao cume do Carmelo e dobra-se em terra e ora com perseverança, enviando o seu servo para verificar 7 vezes. Verificar 7 vezes. Ele voltava, tem sinal nenhum ainda. Mas ele continuava orando, ele continuava buscando, porque no versículo 1 tinha uma... É isso aí, promessa, irmão, é isso daí. Então todos estão aqui, estão compreendendo. Então no versículo 1 tinha uma promessa. Aí mesmo que ele estivesse orando e o moço voltasse a primeira, a segunda, a terceira vez, não tem nada. O que eu vejo é um céu de brigadeiro. Ele não falou isso, logicamente. O que eu vejo é um céu sem possibilidade de chuva. Mas tinha uma promessa. Irmão, não se esqueça que tem uma promessa de Deus para a sua vida. Tem uma promessa de Deus para a sua família. Aqui na Bíblia, irmãos, tem várias promessas de Deus. Aqui tem várias promessas de Deus. E talvez você está olhando e não está vendo nada acontecer. Mas tem uma promessa. Existe uma promessa em curso. Amém, irmãos? Existe uma promessa em curso para a sua vida. Existe uma promessa em curso para a minha vida. Eu não posso desistir. Eu preciso continuar buscando, crendo e confiando. Buscando, crendo e confiando. Não veio a resposta ainda? Eu continuo buscando, crendo e confiando. A porta não se abriu ainda? Eu continuo buscando, crendo e confiando. Aleluia. Acreditando. Oh, aleluias. Elias demonstra que a fé verdadeira, ela age. A fé verdadeira, ela age. Ele estava agindo conforme ele crê. Mesmo que não tinha sinal nenhum de chuva ainda. Mas ele estava agindo conforme ele... irmãos, cada vez que você age conforme você crê, amparado pela palavra de Deus, irmãos, quero dizer uma coisa, isso mexe com Deus. Isso mexe com Deus. Olha só aquele meu filho. Olha só aquela minha filha. As coisas não mudaram ainda. Mas ele está firmado na palavra que eu dei.
na minha palavra. Ele está firmado na minha palavra, está confiando, está crendo, mesmo que não aconteceu ainda. Isso mexe com Deus. Isso mexe com Deus quando vê alguém que está confiando, quando vê alguém que está crendo, quando vê alguém que pelos olhos da fé, ele já está vendo o milagre acontecer, ele já está vendo a porta aberta, ele já está vendo o milagre. Aí isso mexe com Deus. Uma pessoa que não murmura, não reclama, mas continua confiando, continua crendo, igual Abraão. A Bíblia diz que ele foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Então Elias demonstra que a fé verdadeira, ela age. Ele ora até ver o cumprimento da promessa. Ele ora até ver o cumprimento da promessa. Então você não pode desistir de orar. Você não pode desistir de buscar. Você não pode desistir de crer. Você não pode desistir de confiar. Oh, irmãos, o Deus que você serve, certa vez ele acalmou a tempestade e os discípulos ficaram impressionados com aquilo e disseram: mas quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Quem é este? Este é Jesus Cristo. Este é o seu Jesus, é o seu Salvador. É aquele que te comprou por um alto preço, é aquele que pagou um alto preço por você, pagou um alto preço por mim. E você acha que o problema que você está passando ou enfrentando é impossível para Ele? Não é, porque não haverá impossíveis para Deus, não há impossíveis para Jesus, não há nada que Jesus não possa fazer, não há milagre que Ele não possa realizar, não há doença que Ele não possa curar, não há situação que Ele não possa mudar, não há porta que Ele não possa abrir, porque Ele é Deus, Ele é todo poderoso. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele pode tudo, Ele pode tudo. Aleluias. O problema não está em Deus, irmãos. O problema está em mim, está em nós. Será que eu vou crer? Aí em Lucas 18, no finalzinho, diz assim: quando o Filho do Homem vier, porventura, Ele achará fé na terra? Então o problema não é Deus. Não é verdade, pastor Moisés? Porque Deus é fiel. O problema é se eu vou continuar crendo. O problema é se você vai continuar crendo, confiando. Devemos cultivar uma vida de oração constante. Erga um altar de oração constante na sua vida. Comece o dia orando. Apresente a sua agenda para Deus. Eu falo com Deus de manhã: Senhor, eu estou pondo a minha agenda nas tuas mãos. Tudo que eu tenho que fazer nesse dia, todos os meus compromissos, antes de fazer, eu coloco nas tuas mãos. Me ajuda, me dá sabedoria, me dá entendimento, me dá discernimento. Irmãos, comece o dia falando com Deus. Comece o dia colocando toda a sua família nas mãos de Deus. Eu começo o dia colocando toda a minha família nas mãos de Deus, colocando a minha vida, colocando a minha casa. Depois eu ponho a vida dos irmãos, quem me pede oração, e vou falando com Deus, Aí, irmãos, quando eu levanto de manhã, você levanta animado, você levanta motivado, aleluias, porque primeiro, antes de mais nada, você teve o seu devocional com Deus. Então erga um altar de oração a Deus, orai sem cessar, ore quando você acorda, se puder ore de tarde, se puder ore antes de dormir, ore, fale com Deus. Amém, irmãos? Eu quero dizer uma coisa, faz toda a diferença, irmãos. A gente começa a ver as coisas mudando, a gente começa a ver os nós, que a nossa vida às vezes está cheia de nós. É tanto nó. Quem aqui já soltou papagaio? Todo mundo, né? Os irmãos, as irmãs, todo mundo. Papagaio é para todo mundo. Aí, irmão, às vezes embolava aquela linha, dá cada nó na linha. Você tem que jogar fora, né? Porque não dá para tirar aquele monte de nó.
Às vezes nossa vida está assim, cheia de nós. É nó na finança, é nó na saúde, é nó no relacionamento, é nó na vida dos filhos, é tantos nós, irmãos. Quero dizer uma coisa, comece a orar, que Deus começa a desatar nós. Quando você ora, Deus desata os nós, vai desatando os nós, vai desatando os nós, e as coisas vão fluindo na sua vida, vão fluindo na minha vida. Tenha experiência com Deus. Amém, irmãos? Tenha experiência com Deus. Então, devemos cultivar uma vida de oração constante. Constante. Especialmente quando aguardamos as promessas de Deus. Intensifique-se na oração. Ore mais, meu Deus, abençoe meu filho. Você pensa que quando você está orando, não tem nada acontecendo? Quando você fala assim, meu Deus, abençoe meu filho, guarda meu filho, guarda minha filha, guarda minha esposa, guarda meu pai, minha mãe, guarda meu esposo. Meu irmão, quando você está falando com Deus, as coisas estão acontecendo. Quando você começa a orar, Senhor, guarda o meu lar, guarda o meu casamento, meu Deus, me guarda no meu serviço. Ai, irmãos, quando você faz isso, no mundo espiritual as coisas começam a se mover. Aleluias, no mundo espiritual as coisas começam a se mover, Deus começa a dar ordem a anjos, guarda lá o filho daquela irmã, guarda lá o esposo, guarda a filha, guarda lá o pai, guarda a mãe, leva ele guardado para o serviço. Irmãos, irmão, fale com Deus, clame a Deus, erga um altar de oração na sua vida, encharque a sua vida, a sua família de oração. Oração pode orar à vontade, pode falar com Deus à vontade. Aí, irmãos, então, no verso 41 teve uma palavra de esperança. Sobe, come, bebe, porque vem coisa boa aí. Aí ele deu a palavra para o rei e foi para a oração. Foi para a oração. Aí no verso 44 diz: então, por 6 vezes, aquele moço voltava para Elias. Aí Elias falava, e aí? Nada. Então volta lá. Nada, volta lá. E ele na oração. Aleluias. A Bíblia diz que Pedro estava preso e a igreja fazia contínua oração a favor de Pedro. Aí, irmãos, diz a Bíblia que Deus enviou um anjo lá e tirou Pedro da prisão, em resposta à oração da igreja, porque a oração é uma arma poderosa. E oração é uma arma poderosa. Então Elias estava na oração, a primeira vez, a segunda, a sexta vez, nada, e ele continuou na oração. Aí sucedeu o quê? A 7ª vez, e aqui a Bíblia não fala o tempo que foi, a gente não sabe. Talvez ficou o dia inteiro, eu não sei. E sucedeu o quê? A 7ª vez, disse: eis aqui uma pequena nuvem. Isso aqui então é um pequeno sinal. Um pequeno sinal. Mas o problema é que às vezes a gente quer ver coisas grandes. Eu quero ver Deus transportar esse monte aqui no Marumbi aqui, transportar e levar não sei para onde. Não, irmão. Comece com coisas, Deus começa com coisas pequenas. Como que você vence uma maratona de 10 mil metros, 11 mil metros? Um passo de cada vez. Coisas pequenas. É um passo de cada vez. Eu quero me formar, que eu quero ser, um advogado, um médico. É da noite para o dia? É um passo de cada vez. Quero ser professor, quero ser não sei o que. É um passo de cada vez. Então, e sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem. Porque Deus quer ver a nossa fé. Deus manda pequenos sinais. Pequenos sinais, uma pequena nuvem, como a mão de um homem. Olhe para a palma da sua mão aí. Olha aqui. Imagina, irmãos, lá no céu, é uma coisa quase que imperceptível, pela distância. Pela distância. Eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem,
Agora observe isto. A nuvem está em movimento. Ela vem o quê? Subindo. Aleluias. A nuvem vem subindo. Elias está onde? Ele deu a palavra para o rei, porque ele recebe de Deus a palavra, dá a palavra para o rei e vai para a oração. Elias, onde Elias está? Orando. Enquanto Elias está orando, a nuvem vem. Aleluia. Enquanto Elias está orando, o milagre já começou a acontecer. Enquanto você está orando, aleluia, o milagre já começou a acontecer, porque a nuvem está em movimento pela oração de Elias, segundo a palavra de Deus. Então ela vem subindo, aleluia. Quer dizer uma coisa, vai orando, porque a nuvem está subindo. E tem abundante chuva chegando na sua família, tem abundante chuva chegando na sua casa, tem chuvas de bênção chegando na sua casa, na sua família. Continue orando, porque a nuvem está subindo. Subindo do mar. Está subindo do mar. Está subindo do mar. Então disse ele. Aí Elias olha para o seu moço e diz assim: sobe e diz a Acabe. Então, olha só, irmãos, fé é agir de acordo com o que a gente crê. Primeiro ele diz: sobe, come, bebe, porque vai vir chuva aí. E o céu azulzinho. Aí agora, então, disse ele, o moço falou assim: eu vi uma nuvem lá pequenininha, tamanho da mão de um homem. Isso aí não quer dizer nada não. O menino não viu nada. Mas quem caminha pela fé, irmãos, ele vê grande coisa. Quer dizer uma coisa, a nuvem pode até ser pequena, mas o Deus que você serve é grande. Aleluia. A nuvem é pequena, mas aquela pequena nuvem nas mãos de um Deus grande traz chuvas de bênçãos, traz vitória, traz resposta de oração. Aleluias. O menino viu uma pequena nuvem. Aí já Elias já vê que a chuva chegou. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. O menino viu uma pequena nuvem, mas Elias, que anda pela fé, ele viu uma grande chuva chegando, uma abundante chuva chegando. E falou assim: então vai lá agora. Imagina aquele moço, o moço é o Jonatas, chegando perto do rei, que passou Moisés. Porque, irmãos, na época da monarquia, o rei era um deus. Era um deus. Ninguém chegava diante do rei. Ninguém podia chegar na presença do rei de qualquer jeito. O que o rei falava virava lei. Aí imagina o moço chegando diante do rei. Aí que a gente falou aqui, aparelha o teu carro. Elias manda o moço dizer: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. Agora imagina esse moço falando com o rei isso. Eu vou falar com o rei. E se der errado isso aí? E se não acontecer? Mas ele foi e disse: aparelha o teu carro e desce, porque Elias falou: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. Então estamos quase encerrando aqui. Um pequeno sinal. O pequeno sinal, essa pequena nuvem, é o pequeno sinal de uma grande promessa. Então, irmãos, não despreze os pequenos sinais. O que você tem orado a Deus? O que você tem pedido a Deus? É pela vida da sua filha, do seu filho, do seu esposo, de alguém conhecido seu? Aí essa pessoa, às vezes, ela dá um pequeno sinal de mudança. Aí o que acontece? A gente quer ver coisas grandes. O que a gente faz? Mas só isso? Isso aí não resolve nada, não. Isso aí não, irmão, não. Fique atento aos pequenos sinais que Deus está te dando.
uma pequena melhora na atitude do seu filho, uma pequena melhora na atitude da sua filha, uma pequena melhora na atitude do seu esposo, uma pequena melhora naquela enfermidade que você está lutando contra ela, uma pequena melhora. Irmãos, Deus manda pequenos sinais, esteja atento a pequenos sinais que Deus manda, porque é um pequeno sinal de uma grande promessa, um pequeno sinal que Ele manda para você que tem fé. Isso se torna uma grande promessa na sua vida, uma grande promessa na minha vida. O servo de Elias finalmente avista uma pequena nuvem, como a palma da mão, lá no horizonte, subindo, se movimentando. O pequeno sinal é suficiente para Elias. Irmãos, o que Deus tem te mostrado? Responda para você mesmo, o que Deus tem te mostrado? Às vezes pequenos sinais que Deus está te dando, pequenos sinais de que a chuva está chegando, pequenos sinais de que a porta está abrindo, pequenos sinais de que o milagre vai acontecer, pequenos sinais de que as coisas vão mudar, pequenos sinais. Se apegue aos pequenos sinais que Deus te dá. Amém, irmãos? Pequenos sinais. Então o pequeno sinal é suficiente para Elias, que imediatamente avisa a Acabe que a chuva está chegando. Valorize os pequenos sinais do agir de Deus na sua vida. Mas eu estou esperando tanta coisa, só aconteceu isso. Não, irmãos. Olha, que Deus está nos ensinando nesta noite. Valorize esse pequeno sinal que Ele te deu. Esse pequeno sinal significa que tem coisas grandes vindo. Se apegue a esse pequeno sinal, faça igual Elias. Então sobe agora e avisa Acabe para aparelhar os seus carros e ir embora, para que a chuva não apanhe. Um pequeno sinal. Então valorize os pequenos sinais do agir de Deus na sua vida. Eles são o início de grandes bênçãos. Os pequenos sinais que Deus nos dá é o início de uma grande bênção. Amém, irmãos? É o início de uma grande bênção. Aí o verso 45, no verso 45, se cumpre a palavra de Deus, se cumpre a promessa de Deus que Ele deu lá no versículo 1, mas no meio daquele céu que não parecia que ia chover, parecia que não ia acontecer nada, o menino 6 vezes olhou, não viu sinal de chuva, mas Elias continuou perseverando, aí o verso 45 diz, e sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens, aleluias. No início era uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas aí quando aquele homem, Elias, ouve daquela pequena nuvem, a fé disse, então avisa Acabe que a chuva está vindo. Então tudo começa pequeno na sua vida, tudo começa pequeno na minha vida. Aí quando você age a sua fé, quando você caminha de acordo com aquilo que você crê, e sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel, aleluias. Aí a chuva, veio uma chuva abundante, aleluias. Deus tem chuva abundante para a sua vida, Deus tem chuva abundante para a minha vida, mas precisamos crer, precisamos confiar, caminhar segundo aquilo que cremos. Logo o céu se enche de nuvens escuras, o vento sopra e a chuva cai abundantemente, mostrando o poder e a fidelidade de Deus, aleluias, oh glória a Deus. Deus cumpre o que promete, muitas vezes de maneira grandiosa e além das nossas expectativas. Quero dizer uma coisa, Deus vai cumprir na sua vida de maneira grandiosa e além das suas expectativas. Lá em
em Efésios 3, versículo 20, nos diz assim a palavra do Senhor: porque Deus é aquele que faz muito mais além. Ora, aquele que é poderoso. E quem que é esse aquele que é poderoso? É o seu Deus. O seu Deus é poderoso. O Deus que está aqui nesta noite é poderoso. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Deus é poderoso para fazer superabundantemente, mais além daquilo que você pede, daquilo que você pensa. Creia e receba essa palavra na sua vida. Deus é poderoso para fazer. Deus é poderoso para fazer na minha vida. Deus é poderoso para fazer na sua vida. Aleluias. Mas tudo começa com uma pequena nuvem, um pequeno sinal. Aleluias. Eu tenho certeza que Deus vai trazer à sua memória pequenos sinais que Ele está enviando para você. E através desses pequenos sinais, Ele é poderoso para fazer superabundantemente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Aleluia, aleluia, aleluia. Graças a Deus. Confie que Deus é fiel. Confie que Ele é fiel. O que é fiel? Fiel é aquele que cumpre o que prometeu. Fiel é aquele que cumpre o que prometeu. Confie que Deus é fiel. Confie. Confie que Deus é poderoso para realizar o que te prometeu. Mesmo quando o processo parece demorado, continue confiando. Está lá Elias. Chega o moço dele, nada ainda. A segunda vez nada. A terceira vez nada. A sexta vez nada. E ele continuou confiando, ele continuou crendo, mesmo que o processo seja demorado. A sexta vez nada. Aí na sétima vez, eu estou vendo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, que está lá no horizonte, e ela vem subindo, ela vem se movimentando com a oração do profeta. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluias! Oh, glória a Deus! Você está orando, Deus já está movimentando os céus. Você está orando, Deus já está movimentando tudo. No mundo espiritual as coisas já começaram a acontecer. Daniel orou a Deus. Buscou a Deus. Aí tá. Aí depois de 21 dias, o anjo chega com a resposta. Aí o anjo falou assim: Daniel, servo de Deus, desde o dia que você se propôs a buscar ao Senhor, aleluia, 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 a resposta já foi enviada. Mas aí quando o anjo está levando a resposta a Daniel, diz a Bíblia que um principado, uma potestade dos ares, um demônio, ele foi e impediu o anjo de passar, e o anjo com a resposta, e a resposta não chegava. Aí Deus foi e enviou um anjo mais poderoso, e o anjo chegou lá e levou a resposta para Daniel. Mas desde o dia que Daniel se propôs a buscar a Deus, a resposta foi dada. Quero dizer uma coisa: desde o dia que você se propôs a buscar a Deus, a resposta já foi liberada. A resposta já foi liberada. Continue confiando, continue crendo, porque no Kairós de Deus, no tempo oportuno de Deus, o Kairós de Deus é quando a vontade de Deus se encontra com a terra, é quando a vontade de Deus toca a terra. Continue buscando, porque no Kairós de Deus, no tempo oportuno de Deus, na plenitude dos tempos, tudo vai acontecer, o milagre vai acontecer, a porta vai se abrir, o gigante vai tombar. Aleluia, 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 aleluia. No tempo de Deus, no tempo de Deus, no tempo de Deus. Tem até um louvor que diz que quando o vento soprar, tudo volta ao lugar. No tempo, irmãos, quando Deus soprar o tempo dele na sua vida e na minha vida, tudo volta ao lugar, tudo vai se encaixar, tudo vai se encaixar no tempo de Deus. No tempo de Deus, é no tempo de Deus. No tempo de Deus, 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 no tempo de Deus,
é no tempo de Deus. Aleluias. Mesmo com o processo demorado, continue crendo, continue confiando, continue buscando. Vai ter dia que você vai orar, você vai ficar meio com sono, vai esquecer que você está orando. Deixa eu voltar novamente aqui, não tem problema não. O que vale é a intenção do seu coração. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo nos assiste nas nossas fraquezas. O Espírito Santo, ele intercede por nós diante de Deus com gemidos inexprimíveis. Aquilo que você não consegue falar, irmãos, o Espírito Santo está lá intercedendo diante de Deus por você. O Espírito de Deus está intercedendo diante dele por você. Continue orando, continue confiando. Confia, use essa arma poderosa. Confie na palavra de Deus. Relembre as promessas de Deus para a sua vida e mantenha a sua esperança viva, mesmo em tempos difíceis. Irmãos, confie nessa palavra aqui, ó. Nessa palavra você pode confiar. Confie na palavra de Deus e relembre as promessas. Tem muitas promessas de Deus para a sua vida e mantenha a sua esperança viva, mesmo em tempos difíceis. Então tem um louvor que diz que se dor, sou feliz com Jesus. Tem um louvor que é sou feliz. Quem escreveu esse louvor? Eu já tinha lido, mas esses dias eu li um outro livro e eu vi realmente o relato novamente dessa pessoa. Era um homem que tinha 4 filhas. Tinha 4 filhas mesmo. E ele estava viajando, viajou com as filhas e a esposa para um lugar. Ele precisava ficar ministrando a palavra de Deus, trabalhando para Deus ali naquele lugar, e mandou a esposa com as 4 filhas voltar, ir para certo lugar, e depois ele ia encontrá-las. Aí houve um naufrágio, o navio afundou, aí as 4 filhas morreram tudo de uma vez só ficou a esposa. Aí ele recebe uma carta dizendo que as filhas todas morreram, só ficou a esposa. Aí ele escreve este hino: sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus. Quero dizer uma coisa, meu irmão, mantenha-se confiante em Deus, relembre as promessas de Deus para a sua vida e mantenha a sua esperança viva, mesmo em tempos difíceis. Aquele homem escreveu aquele hino: eu sou feliz com Jesus, eu sou feliz com Jesus, porque ele continuou firme com Deus, firme com Jesus, mesmo em tempos difíceis. Seja perseverante na oração, não desista. Mesmo que a resposta pareça demorada, a oração é o meio pelo qual nos alinhamos à vontade de Deus. Através da oração nos alinhamos à vontade de Deus. Aleluias, aleluias, aleluias. Alinhe-se à vontade de Deus através da oração. Haja com fé. Acredite nos pequenos sinais que Deus envia para a sua vida. Haja com fé, haja pela fé. Acredite nos pequenos sinais que Deus envia como prenúncio de grandes obras na sua vida. E quarto e último, prepare-se para o cumprimento, assim como Elias disse a Acabe para se apressar. Esteja pronto para receber as bênçãos de Deus quando Deus agir na sua vida. Esteja pronto. De uma coisa eu sei: Deus vai agir e vai acontecer na sua vida. Se você permanecer, perseverar, igual Elias, buscando, Deus ouviu, Deus operou um milagre, mandou a chuva. Assim vai ser na sua vida, assim vai ser na minha vida, vai acontecer. Então esteja preparado. Concluindo, a história de Elias e a chuva abundante nos ensina que Deus é fiel em cumprir as suas promessas. Deus é fiel em cumprir as suas promessas. Eu até pedi o Jonathan se encontrar esse louvor aí, que diz: sou
Sou feliz com Jesus. Se puder deixar ele no ponto aí, estamos quase encerrando aqui, concluindo. A história de Elias e a chuva abundante nos ensina que Deus é fiel em cumprir suas promessas. Nossa parte é permanecer firmes em fé e oração, confiando que Ele age no tempo dEle. Amém, irmãos? Ele age no tempo dEle. O tempo é dEle, o tempo não é meu. O tempo é dEle, Ele age no tempo dEle. Assim como a pequena nuvem foi o sinal de uma chuva abundante, que possamos enxergar os pequenos sinais que Deus nos dá em nossa vida e celebrar suas promessas com confiança e gratidão. Então fique atento aos pequenos sinais que Deus dá para você. Amém, irmãos? Pequenos sinais de grandes bênçãos. Pequenos sinais de grandes coisas. A nuvem é pequena, mas o Deus que você serve é grande. A nuvem é pequena, mas trouxe grandes bênçãos, grandes chuvas de bênçãos. Trouxe a chuva, trouxe a resposta, e não vai ser diferente na sua vida e nem na minha. Amém, irmãos?